Olá, queridos e queridas que foram chamados para serem baluartes da verdade, defensores da sã doutrina, num momento tão caótico, numa geração corrompida pelo pecado que necessita ouvir a mensagem alvissareira da salvação, a boa notícia, a enunciação, proclamação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Estamos iniciando mais uma conversa sobre o Evangelho e dando prosseguimento à análise do Evangelho segundo nos deixou Mateus. E hoje abordaremos alguém que foi de suma importância no ministério de Jesus Cristo, aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. E você sabe já quem foi, né? João Batista. Que você possa acompanhar essa conversa, esse estudo e colocar suas dúvidas no comentário, a sua participação. Se você quiser acrescentar algo a mais, corrigir alguma coisa, fique à vontade em participar desse vídeo. Você é livre para comentar, é claro, com todo respeito aí, a sua visão sobre o Evangelho. Tudo bem? Gostaria de ler um texto com vocês quando Mateus começa a relatar um pouco sobre João Batista e o início do seu ministério, preparando o caminho para Jesus. E diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Discurso tranquilinho, né? Pregação macia, né? Doce. Nada disso, né? João Batista era um homem austero, um homem sério, principalmente em sua pregação. E o que me parece, ele não tinha medo de condenar o pecado, nem de discordar das pessoas. Ele era assertivo, ele era incisivo em suas palavras. Mas quem era João Batista? João Batista era o primo de Jesus, mas parece que ele fazia parte de uma comunidade no deserto, né, da região de Qumran, chamada Essênios. E os essênios eram um grupo de intérpretes da lei que decidiram não se contaminar com as práticas judaicas presentes naquele tempo, associadas à corrupção, associadas ao Império Romano. Eles anunciavam a purificação ritual, né, a lavagem, eles usavam cisternas para se purificar. Eles também anunciavam o juízo vindouro, o juízo de Deus sobre as nações, sobre aqueles também que deixaram a genuína prática da lei e abandonaram a aliança do Senhor.
E tudo indica que João Batista fazia parte dessa comunidade, porque ele foi ao deserto e ali ele retorna trazendo essa ideia de batismo que foi reafirmada, coadunada por Jesus Cristo. Mas quem era, João Batista? A gente percebe nele uma certa prática ascética. Ele tem um ascetismo rigoroso, ele tem uma dieta bastante rigorosa. Ele não come carne, ele não bebe bebidas alcoólicas. Diz que ele vivia de maneira simples. Hoje seria tratado como louco, Ele usava pele de animais, e também comia gafanhoto e mel. Uma conduta totalmente ascética. Ele era um profeta que convocava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Mas o que é importante em João Batista é que esse arrependimento que ele conclama não é um arrependimento só aquele pesar, aquela tristeza em relação a determinada prática, a determinado pensamento. Mas João Batista convida e convoca as pessoas a uma mudança de atitude. A prática deve ser a prova que ocorreu um arrependimento genuíno. Ele não anuncia um arrependimento de palavras, ele anuncia um arrependimento de vida, de prática, de que a vida da pessoa deve se alinhar, harmonizar-se com a teoria, com o sentimento de pesar, com o arrependimento. O arrependimento verdadeiro não é só você se entristecer com algo que você fez ou com algo que você pensou, mas sim ter práticas diferentes. Mudança interior de modo a isso se alastrar para o exterior. As suas práticas serem transformadas e você não fazer mais o que fazia antes. O arrependimento anunciado por João Batista foi reafirmado por Jesus Cristo, foi afirmado pelos 12. Pedro, no Pentecoste, anuncia esse arrependimento. Estevão afirma esse arrependimento antes dele ser martirizado. Ele anuncia essa mudança de conduta naquele testemunho célebre, que ele faz, muito tocante, muito poderoso. O apóstolo Paulo também anuncia a mensagem de arrependimento, ou seja, o arrependimento é o cerne da mensagem do Evangelho. É impossível você anunciar o Evangelho a alguém, trazer uma boa notícia, sem trazer a má notícia, que a ira de Deus se revela do céu contra os filhos da desobediência, e nós somos esses filhos, e éramos esses filhos, mas nos arrependemos dos nossos pecados e procuramos ter uma nova prática, ou seja, a ortodoxia, a teoria, não pode ser separada da ortopraxia, da prática. Teoria e prática devem andar juntas, devem ser harmonizadas. Jesus Cristo era um mestre que ensinava com autoridade, porque ele era 100% daquilo que ele ensinava, e essa deve ser a nossa conduta. A pregação do Evangelho não deve consistir apenas em palavras, mas em atos práticos. E é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa só de teorias, só de palavras, mas os crentes, aqueles que são chamados a anunciar o Evangelho, devem ter práticas fiéis ao Evangelho em suas vidas. São Francisco de Assis dizia o seguinte: pregue o Evangelho. Quando for necessário, use palavras. Ele queria dizer que as práticas, as atitudes, são muito mais importantes na anunciação do Evangelho do que as palavras. Vocês percebem muitos crentes que colocam gato em suas casas, que não respeitam os outros, que têm práticas de ódio em suas vidas. São pessoas que ninguém quer trabalhar. Quantas vezes você já ouviu isso? Olha, eu prefiro trabalhar com pessoas do mundo do que com crentes, porque crente é difícil de trabalhar. Isso é algo que deve ser mudado e transformado em nossas vidas. As nossas práticas devem falar muito mais alto do que a teoria.
As nossas práticas devem falar muito mais alto do que as palavras. As práticas devem confirmar a teoria. Certa vez um homem que fazia tudo errado, mas tinha um discurso de amor, do evangelho, né? Ele falava do que era importante, tinha argumentação boa, as pessoas gostavam de escutar o que ele dizia. Eram palavras bonitas, eram palavras delicadas, singelas, mas as atitudes desse homem eram reprovadas. E certa vez, esse homem cercou um ancião na rua que conhecia a sua vida, e esse homem disse: meu caro senhor, quero dizer para você que o que você faz é totalmente errado. Se eu fosse você, faria isso, faria aquilo outro. E aquele senhor falou assim: hã? O quê? E aquele homem falou mais alto ainda: olha, se eu fosse você, eu faria isso. Ele: hã? O quê? Não ouço nada do que você diz. Aí aquele homem disse o seguinte: você é surdo? Você tem problema de audição? E aquele senhor disse para aquele homem: o que você faz, o que você é, troveja tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Isso é importante para as nossas vidas. Eu sei que isso é duro, mas a pregação do Evangelho não consiste em palavras de sabedoria, mas em poder de Deus. E esse poder de Deus tem que transformar primeiro o nosso coração, a nossa vida. Eu não posso ser um vizinho fofoqueiro, alguém que não presta assistência aos outros, alguém que trata todo mundo mal, alguém que promove litígios e contendas entre os irmãos e depois ir a um púlpito ou aconselhar alguma pessoa dizendo: olha, Jesus amou, Jesus era altruísta, sejam assim também. Não posso. As pessoas dirão: como ele pode dizer aquilo se ele não faz aquilo? E é isso que João Batista disse aos fariseus e aos saduceus: raças de víbora, vocês não podem escapar do julgamento vindouro. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é só teoria, não é só ensino, não é só encenação. Isso é hipocrisia. São práticas, frutos dignos de arrependimento. A mensagem do Evangelho deve ser levada, conduzida, por uma conduta fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. O arrependimento genuíno, o arrependimento na prática, não pode ser prescindido da mensagem do Evangelho. Não pode ser aventado, não pode ser deixado de lado. É de suma importância para a mensagem do Evangelho. Um fato marcante, muito importante também em João Batista, é a sua visão de julgamento. Isso está muito presente no Evangelho de Mateus. Ele já começa logo de cara tratando sobre isso. Mateus foca numa mensagem também de juízo e de julgamento. João Batista anuncia que o machado já está posto às árvores, e toda árvore que não produzir fruto digno de arrependimento será cortada e lançada ao fogo. Diz também que Jesus tem a sua pá, na qual ele joga o trigo para o alto, e a palha é levada, é tirada, e só o trigo fica. E a palha é queimada, jogada ao fogo, ou seja, no juízo do fogo. E o João Batista diz também: olha, eu batizo somente com água, um ritual de purificação, mas após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, Jesus é quem tanto sela com o selo da salvação, com o penhor que é o Espírito Santo, como aquele também que tem o fogo, que purifica a prata, que purifica o ouro, que tira os resíduos que não prestam e deixa o metal precioso puro, como também aquele que queima a palha.
que retira a palha, que joga a palha no tormento. E muitas vezes esse texto é mal interpretado, digamos assim, pelos nossos irmãos pentecostais, que dizem, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é a salvação e o fogo é o poder das línguas, estranhas. Isso é um anacronismo e é uma incongruência. Isso diz respeito a todas as leis e técnicas da hermenêutica. O texto não está falando aqui de línguas estranhas, nem poder do Espírito Santo. Quando o fogo é citado nas Escrituras, tem a ver com juízo, com julgamento. Jesus é tanto aquele que traz a salvação, que abre o caminho para o reino dos céus, para essa nova etapa que está surgindo, como aquele também que purifica, que disciplina os que são seus, como também aquele que queima numa chama inextinguível aqueles que não o reconhecem como Senhor, aqueles que menosprezam a mensagem da salvação, aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho e não se arrependem dos seus pecados. É sobre isso que o texto está falando. Isso está em harmonia com tudo que foi dito antes por João Batista, da sua mensagem aos fariseus e aos saduceus. O interessante é que João Batista reconhece a superioridade da nova etapa que está surgindo. Etapa essa que ele chama de reino dos céus. Ele diz, está próximo o reino dos céus. Ele percebe que até o presente momento vigorou uma etapa que foi importante, uma etapa que foi relevante, e Mateus reconhece isso, mas que agora está surgindo um novo tempo, o tempo do reino dos céus, o tempo da graça, o tempo em que todas as coisas anteriores, tudo presente no Antigo Testamento, as festas, os ritos, as práticas, os sacrifícios, são apenas sombra e apenas apontavam para essa etapa superior e muito mais excelente que viria. Eu não estou dizendo com isso que o Antigo Testamento não é importante, que devemos deixar de lado o Antigo Testamento, que aquilo tudo já passou, que nada daquilo importa. Claro que é importante. Quem diz isso não tem nada na cabeça, porque o Antigo Testamento mostra a revelação de Cristo também, aponta para Cristo, revela um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e a salvação vem dos judeus. São práticas importantes. Mas o que Jesus inaugura é tão precioso, é tão elevado, é tão eminente, tanto em sua eficácia, tanto em seu alcance, que a etapa anterior é apenas sombra. Eu acho interessante o que o teólogo Leon Morris afirma em seu livro, eu já falei desse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Não estou ganhando nada com isso não, só recomendo, que é um livro excelente. E na página 141, no terceiro parágrafo, ele afirma o seguinte: a função de João era importante. Mais tarde, Jesus se refere a ele afirmando que nunca houve alguém maior entre os nascidos de mulher. Isso está no capítulo 11, versículo 11. A vinda de Jesus marca um momento crítico. Toda a grandeza de João importava pouco quando comparada com o fazer parte do reino. Jesus afirmou a mesma coisa quando disse que os profetas e a lei profetizaram até João, ainda no capítulo 11, versículo 13. Essa fala de Jesus está presente. Jesus não está diminuindo a magnificência nem a profundidade da religião do Antigo Testamento, mas essa religião é simplesmente preliminar a algo maior. Agora o reino dos céus substitui o esplendor da revelação anterior. Essa é uma afirmação desconcertante. Termino a citação aqui de Leon Morris. Ou seja, para Leon Morris, essa etapa em que João Batista é o último representante, essa etapa não pode se comparar com um novo estado de coisas. A nova cosmovisão que surge a partir do advento do Messias.
Tudo aquilo ficou para trás, simplesmente aponta e direciona, e o que importa é a visão do Messias acerca da lei. É importante a visão dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos grupos de intérpretes daquele período, mas o que realmente importa é como Jesus interpreta a lei, porque ele é a lei encarnada, ele é a palavra encarnada, ele é a chave para que se interprete toda a Escritura. Eu sem óculos não enxergo nada, nada. Vejo nada, não consigo nem pegar ônibus. Não consigo, fico até triste quando o óculos quebra, acontece alguma coisa. Uma vez aconteceu isso em missão no Acre, e eu pensando, o que eu vou fazer agora sem óculos? Não consigo ler Bíblia, não consigo ver ninguém, para pregar é difícil. Até que chegamos em uma comunidade ribeirinha, consegui um super bonder e colei o óculos. Não consigo. Aquele que lê a Bíblia sem Jesus Cristo é um míope. Ele cometerá uma série de heresias, uma série de incongruências, se não enxergar a Bíblia através da mentalidade do Messias, porque ele é a verdadeira hermenêutica, ele é o verdadeiro intérprete da lei. Todas as Escrituras estão baseadas sobre a ótica de Jesus Cristo, porque ele é a palavra encarnada. Ele é antes da lei, ele é antes da fundação do mundo, ele é a perfeita imagem de Deus. Em Hebreus vai falar, tendo outrora Deus falado, pelos pais, pelos profetas, e por muitas outras maneiras, agora nesse tempo presente, ele se revelou através do Filho. O Filho é o nosso óculos, para que possamos enxergar as verdades das Escrituras, sem saber o que Jesus fala sobre isso. É apenas teoria, é apenas divagação, devaneios de uma mente febril, são exercícios pedagógicos, mas não é doutrina, não é perfeita lei de Deus, porque a perfeita lei de Deus é Cristo em nossas vidas. Leon Morris também afirma algo importante. A profecia de João Batista está impregnada do tema do julgamento. Ele falou da ira vindoura e expressou sua iminência com alusão ao machado posto à raiz da árvore, indicando que logo seria utilizado. João afirma que aquele que viria tinha em mãos uma pá para lançar o trigo ao ar e separá-lo da palha, como eu disse, o que precedia a armazenagem do trigo no depósito, sendo que a palha seria queimada com fogo inextinguível. O julgamento é um elemento importante desse evangelho, e é bom que se toque nesse ponto logo de começo. O pecado é um mal terrível, e a vinda do reino significa a criação de um meio de salvação do pecado, por intermédio do que Jesus iria fazer, mas também a punição dos pecadores que não se arrependem. Esse lado difícil, esse lado inquietante, esse lado espinhoso, não pode ser separado da mensagem de salvação. Muitos querem anunciar o evangelho, dizem, olha, Jesus quer salvar a sua vida, quer transformar você, ele quer te dar a vida eterna, ele quer que você more no céu, você aceita isso? E ninguém é louco de dizer, não quero morar no céu, eu quero ir para o inferno. A boa notícia é tremenda, é alegre, mas ela se esvazia se a má notícia não for também dada. Qualquer pessoa inteligente e perspicaz poderia dizer, mas salvar do quê? Salvar dos nossos pecados. Os nossos pecados trazem separação entre nós e Deus. Por isso Jesus é o caminho, é a ponte que conduz ao Pai. Por isso nós temos de ser salvos. De quê? Do diabo? Não, da ira de Deus. Em Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra os filhos da desobediência, daqueles que têm escondido a verdade através das suas obras más. Deus está irado do céu, porque a humanidade decidiu virar as costas para Ele, decidiu viver longe dEle.
E através dessas práticas pecaminosas temos vivido cenários cada vez mais caóticos. Quem lê, entenda. Estamos vivendo coisas terríveis por causa dos nossos pecados, por causa das nossas prevaricações contra Deus. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento para que as pessoas retornem à aliança com Deus, retornem a Deus e passam a viver no reino de Deus e não no reino do mundo. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele temos a redenção, isto é, a remissão dos nossos pecados, como bem afirma o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A mensagem do Evangelho deve conter o arrependimento. Não seja pregadores de rosa. Fale a verdade aos outros. Que as pessoas estão correndo um perigo iminente. E esse perigo não é o coronavírus, não são doenças, não são políticos, não são guerras, nem rumores de guerra. Esse perigo é a ira de Deus que ainda será derramada sobre essa terra. Mas Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, para que aquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados, fosse liberto e não tomasse desse cálice terrível. Nós fomos perdoados. Nosso advogado, Jesus Cristo, nos defendeu. E não somente nos defendeu, como pagou a pena em nosso lugar. E isso não pode estar longe da mensagem do Evangelho. Isso não pode ser aventado nem prescindido. Isso é parte constituinte da boa notícia e da mensagem do Evangelho. E talvez você diga, poxa, eu não sou ninguém, eu tenho uma dificuldade em falar do Evangelho. Primeiramente, você viva o Evangelho. Viva. E esse Evangelho transbordará de você. E talvez você fale, eu não tenho os meios, as pessoas não me ouvirão, não darão crédito, mas a mensagem do Evangelho não é baseada em você. A mensagem do Evangelho é poderosa em si mesmo. É uma mensagem de poder para todos aqueles que creem nessa mensagem. E quando eu olho para o que João Batista fez, para o que ele foi, um homem simples que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, assim como Elias se vestia de pelos de camelo e um cinto de couro, sem internet, sem YouTube, sem Instagram, sem as redes sociais, sem um mundo globalizado como temos hoje. Toda Jerusalém, toda a Judéia, a circunvizinhança do Jordão se reunia para ouvi-lo e ser batizado, e confessavam os seus pecados diante do Rio Jordão, diante de Deus, e ali eram purificados. Isso é tremendo. E esse homem simples, sem vestes de reis, andrajoso, vendo hoje, né? Já em sua época era andrajoso, mal vestido, ficou famoso e é conhecido hoje como aquele que preparou o caminho para o Senhor. Um homem simples que foi até enaltecido pelo próprio Messias, dizendo, olha, dos nascidos de mulher não houve como ele. Mas comparado com essa nova etapa, com a etapa que vivemos, a etapa do reino dos céus, ele é o menor. Guarde isso no teu coração. O que importa é ser valorizado por Jesus Cristo. O que importa é fazer parte dessa missão grandiosa. Que você seja abençoado nesse dia, que você tenha esperança, que você defenda o Evangelho assim como João Batista defendeu. Ele foi preso e por falar a verdade, por condenar o pecado, ele foi decapitado e a sua cabeça foi servida numa bandeja de prata. Será que você iria até o fim anunciando a verdade do Evangelho? Será que você iria até as últimas consequências em defender a sã doutrina? Principalmente no momento em que se levantam vários falsos mestres defendendo
uma doutrina que é totalmente contrária ao Evangelho, com práticas totalmente incongruentes, equivocadas, totalmente distantes do que Jesus ensinou. Nunca foi tão importante defensores da doutrina verdadeira, defensores do Evangelho, da sã doutrina, da mensagem de Jesus Cristo para a nossa geração. Mas defensores não de teoria, mas aqueles que defendem práticas também congruentes com o Evangelho. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado, que a sua família seja protegida pelo Senhor, que Ele continue acampando anjos ao redor da sua casa e que você veja a salvação do Senhor, tanto a salvação espiritual como a salvação dessa pandemia. É em nome de Jesus que eu desejo isso a você, que Deus te abençoe poderosamente.